Olá, tudo bem? Vamos começar aqui mais uma aula e o tema de hoje é como funciona o mecanismo da recompensa. É importante que hoje você saia dessa aula sabendo identificar quais são os comportamentos que você tem e o que reforça esses comportamentos. Por quê? Pelo seguinte, por que a ideia é você entender a recompensa? Porque a recompensa ela é responsável por desenvolver um comportamento ou para fazer a manutenção desse comportamento. Então, como que a gente define recompensa? Recompensa são as consequências que contribuem para o desenvolvimento ou a manutenção de um comportamento. Então, vamos por um exemplo, que é o seguinte: acho que a maioria aqui sabe que eu tô com uma cachorrinha nova, inclusive o nome dela é Violeta. E o que está acontecendo? Eu estou precisando treinar a Violeta. Eu tenho que adestrar ela. Ela é um filhote, ela ainda não sabe fazer xixi no lugar certo. Na verdade, agora ela sabe. Dar a patinha, sentar. E como que eu faço esse adestramento? Todas as vezes que a Violeta tem o comportamento que eu quero que ela desenvolva, ela ganha um petisco, ou um grãozinho de ração, ou ela ganha um ossinho. Por quê? Para ela entender que sempre que ela fizer aquele comportamento, ela fez o correto, ela ganhou algo. Eu tenho duas formas de ensinar, eu tenho duas formas de aprender um comportamento. Ou porque eu ganhei algo, então, por exemplo, a Violeta, ela ganha ossinho, ela ganha petisco, ela ganha biscoito. Ou ela pode aprender um comportamento porque ela ganha uma punição. O que é ganhar uma punição? Ela leva um tapa na bunda, por exemplo. Só que eu quero dar esse tipo de educação para Violeta? Não, eu quero que ela aprenda a fazer as coisas certas e não que ela seja punida porque ela fez algo errado. Entendeu? Então, o que acontece? Sempre que eu tenho um comportamento que é acompanhado logo em seguida de uma sensação de prazer barra recompensa, esse comportamento ele é reforçado, ele é consolidado, sua mente aprende ele. E qual que é a questão aqui? É a seguinte, vou te dar um exemplo dentro do mercado financeiro. Você tem aquela sensação que você opera muito melhor no simulador do que na conta real? De que, que os seus resultados no simulador são muito melhores do que os seus resultados na conta real? Provavelmente você deve ter essa sensação, você deve ter essa experiência. E o porquê que isso acontece? Isso acontece por conta da dopamina. A dopamina, ela é responsável pela sensação de prazer. Então, todas as vezes que você faz um exercício físico, você libera dopamina lá nas suas fendas sinápticas, que é a comunicação entre um neurônio e outro. Quando você joga alguma coisa e você ganha, você joga um jogo, você também libera dopamina. Quando você tem um gain no mercado, você também libera dopamina. Quando você sai da operação porque você estava com medo, porque a sua intenção era não perder e você consegue não perder, você libera dopamina. Então a dopamina ela é liberada a partir do momento em que você tem um comportamento que te causa prazer. O prazer é gerado pela dopamina. Só que o que acontece aqui? Quando você tem um objetivo de alguma coisa, então, por exemplo, eu tenho o objetivo de ensinar a Violeta a sentar, eu tenho o objetivo de ensinar a Violeta a dar patinha, eu tenho o objetivo de desenvolver a minha paciência, eu tenho o objetivo de segurar as minhas operações, eu tenho o objetivo de ser disciplinado. Se eu não tenho
uma recompensa por ter agido dessa forma, eu não vou conseguir desenvolver o meu comportamento. Eu não vou conseguir aprender esse comportamento. E tem uma palavra que muda tudo, que é a que explica por que você performa bem às vezes no simulador e não tem a mesma performance na conta real. E essa palavra é a intenção. Então eu te faço uma pergunta aqui. Com qual intenção você opera no simulador? Provavelmente é testar a sua estratégia. Você opera no simulador a sua estratégia. A sua intenção é ver se a sua estratégia funciona, é coletar backtest. Só que quando você vai para a conta real, você acha que você segue a mesma intenção ou a sua intenção muda? Quando você vai para a conta real, você tem o objetivo de aplicar a sua estratégia ou você tem o objetivo de não perder? Se a sua intenção ela é diferente do simulador para a conta real, aqueles comportamentos que são relacionados à sua intenção, eles vão ser consolidados a partir do momento que você faz o quê? Possui um prazer, uma recompensa por ter agido daquela forma. Como assim, Natália? Aqui, ó. Existem duas formas da gente enxergar as recompensas e o comportamento. Existe aquele comportamento que ele é reforçado de forma positiva, que a gente chama de reforço positivo, que é você faz algo porque te faz bem. Eu trouxe exemplos aqui. Então, eu vou à academia porque me faz bem. Eu estudo porque meu pai deixa usar o carro se eu tiro nota alta. Sempre que respeito um gerenciamento, tem um sentimento de competência e profissionalismo. Você percebe que a perspectiva aqui é do que você está ganhando? Você está fazendo algo porque te faz bem. Você está fazendo algo para ganhar uma sensação, para ganhar ali uma recompensa. Só que lembra que eu falei para vocês de às vezes bater na bundinha da Violeta? Isso é chamado de reforço negativo. Por que a gente chama de reforço negativo? Porque você tem prazer por ter evitado algo que te faria mal. Então, existem duas formas da gente conduzir a nossa vida. A gente faz porque nos faz bem ou a gente faz porque a gente evita um problema. Trouxe exemplos aqui. Olha a diferença entre vou à academia porque me faz bem para vou à academia porque não quero engordar. Eu quero evitar engordar. Eu passo protetor solar para evitar a queimadura do sol. Eu vou fazer mais uma operação para não terminar o dia negativo. Só que o que acontece aqui? Todas as vezes que você vai à praia e você passa protetor solar, você não está repetindo esse comportamento? O que é repetir o comportamento? É toda vez que eu vou para a praia, eu passo protetor solar. Então eu já aprendi que para evitar me queimar do sol, eu preciso passar protetor. O que acontece com o meu comportamento de passar protetor? Ele aumenta. Por que ele aumenta? Porque a minha mente aprendeu que para eu conseguir evitar aquela queimadura, evitar aquele problema, eu preciso fazer aquele comportamento. E não ter aquele comportamento. E isso aqui explica muito as posturas que a gente tem na frente da tela. Porque toda vez que você tem um comportamento que ele consegue atingir o objetivo dele, que é evitar um problema para você, o que vai acontecer com o seu comportamento? Ele vai aumentar. Então, eu preciso que você preste atenção nisso daqui, pega um post-it, pega uma folha, tenha isso de fácil acesso.
quando existe a intenção de fazer algo com o objetivo de evitar uma consequência ou evitar uma dor, o comportamento aumenta a frequência. Então, toda vez que a minha intenção é evitar um problema, aquele comportamento utilizado para evitar o problema, ele é reforçado. Exemplos dentro do mercado. Hesita para evitar errar. Hesita para evitar perder. Tenta recuperar para evitar sair negativo no dia. Protege a operação cedo para evitar perder, para evitar com que ela volte contra. Encerra o trade antes do alvo para evitar deixar a operação voltar. Olha só, olha o tanto de comportamento que você teve aqui com a função de evitar. Você consegue perceber? E aí, olha como que explica o seguinte ponto. Por que cada vez mais você hesita? Por que cada vez mais você tenta recuperar? Por que cada vez mais você está intolerante ao balanço do mercado? Porque a sua intenção é fazer o certo no sentido, me faz bem segurar a operação porque eu me sinto profissional. Me faz bem pagar para ver, ou eu vou agir dessa forma porque eu tenho um outro tipo de recompensa. Eu tenho a recompensa do se sentir bem e não evitar um problema. Só que esse mecanismo de evitar problema, ele é da nossa vida, da nossa cognição. Por exemplo, pacientes que têm muita dificuldade em dizer não trabalham dentro dessa perspectiva. Eu não vou falar não porque, para evitar a cara feia da pessoa, da cara feia da minha esposa, do meu namorado, do meu marido. Não vou nem falar não. Eu vou lá naquela festa que eu não quero, vou aguentar aquela gente chata, porque eu não quero depois ficar com falação na minha cabeça. Você percebe que quando a gente traz o reforço negativo, o que é o reforço negativo? São os comportamentos para evitar algo. Para fora do mercado, você consegue observar o quanto que você usa dessa estratégia? E o problema de usar essa estratégia é que ela traz tanta dopamina quanto aquela do que te faria bem. Só que qual que é a diferença? O tempo da recompensa. Quando você faz algo para evitar um problema, a recompensa chega muito mais rápido do que quando você faz algo para se sentir bem. E aqui tem um ponto importante, ó, lá vai eu com a minha lousa branca para explicar para vocês. Deixa eu pegar aqui. Quando eu tenho o reforço negativo, que ele é o evitar, eu tenho um ponto aqui que é importante vocês saberem. Quando eu preciso evitar algo, é porque aquela situação ela é vista como uma situação de ameaça. É uma situação ameaçadora. Se aquela situação é vista como uma situação de ameaça, o que meu corpo precisa fazer? Ele precisa acionar, então vou pôr aqui, ó, acionar os mecanismos de defesa dele. Porque, poxa, se eu tô vendo uma situação que é de ameaça, para mim ali é um problema, operação voltar é um problema. Eu preciso fazer o quê? Me proteger daquilo. Porque se aquilo é encarado como um problema, o que vai acontecer? Eu vou acionar meus mecanismos de defesa. Quais são os principais sentimentos relacionados à defesa? Medo. Eu vou até mudar a cor aqui, ó.
e ansiedade. Então, onde que começa a ficar o problema? Quando você utiliza de mecanismos para evitar um problema, você tem como consequência o aumento da sua ansiedade. E isso vai ficando pior pelo seguinte, porque todas as vezes, deixa eu limpar aqui. Pelo seguinte, porque toda vez que você usa do reforço negativo, você aumenta a sua ansiedade. Simplesmente por um pensamento, por exemplo, vou sair porque vai dar stop. Porque acho que vai dar stop. Que vai dar stop. Ao repetir isso aqui, vou sair porque acho que vai dar stop. Você sai. Aí você sai de novo. Aí você sai de novo. E você consegue evitar levar o stop, não que aquela operação daria stop. Mas na sua mente, ela tá trabalhando o seguinte: já que isso aqui tem chance de dar errado, é melhor eu evitar a dor de dar errado. Então eu antecipo. Quando você consegue antecipar e você não sofre a dor de ter estopado, a sua mente entende o quê? Gente, calma que eu perdi o cursor. Ixi, tá aqui. Tá aqui. A sua mente entende o quê? Que ela conseguiu atingir o objetivo dela. Qual que era o objetivo? Evitar. E quando ela consegue atingir o objetivo dela, que era evitar, isso aqui é reforçado. Só que imagine isso aqui repetido diversas e diversas vezes. Repete, 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 repete. Chega uma hora que acontece o quê? A sua mente não precisa mais nem usar um argumento elaborado. Só de mandar o sentimento da ansiedade para você, você já sai da operação instantâneo. Por quê? Isso foi repetido diversas vezes. E por ter sido repetido, foi reforçado. Só que qual que é o problema daqui, né? Deixa eu mudar a cor de novo. Qual que é o problema daqui? Ao usar o reforço negativo, você desenvolve ansiedade. E a ansiedade faz você sair do trade, por exemplo. Sair do trade, hesitar, entrar para recuperar, por aí vai. Você sair do trade. No momento 1 segundo depois, você foi efetivo. Você evitou. Só que 5 minutos depois, o que acontece? A operação iria para o alvo. E aí aqui a gente tem a frustração. Então, aquela tentativa que ela tinha de fazer você não ficar triste, então eu vou sair do trade para não ficar triste porque ele pode dar errado. Vem prazer em 1 segundo. Dopamina aqui, ó, a 1000. Pá, pá, pá. Ai, Jesus. Eita, peraí. Aqui. Dopamina a 1000. Só que 5 minutos depois, essa dopamina já acabou e você tá o quê? Frustrado. E aí, quando você tá frustrado, essa frustração a gente já aprendeu, ela vira comportamento. E aí você faz o quê? Clica em qualquer lugar, por exemplo. Qual que é o segredo daqui? O que você precisa aprender a fazer? Você precisa aprender a... Deixa eu pegar aqui. Trocar a cor.
Você precisa aprender o quê? A pegar aquela recompensa que você teria aqui por evitar um problema e jogar para cá. Para 5 minutos depois. Isso aqui a gente chama de adiamento da recompensa. Ao invés de ter o agora, você tem o depois. Adiar a sua recompensa. Então vamos lá. Sua vez. Analise os seus comportamentos no trade. No trade, na vida, é um exercício para você levar. Quais comportamentos você consegue identificar que possuem a intenção de evitar um problema, de evitar uma consequência negativa? Vai ter exercício para você responder depois, tá? O que eu preciso mostrar para você hoje, para te ajudar a consolidar? Para você entender esse comportamento de adiar a recompensa, ele foi muito estudado por um cientista chamado Walter Mischel. O Walter, lá na Universidade de Stanford, desenvolveu o teste do marshmallow. O teste do marshmallow é um experimento clássico na psicologia que explora a capacidade de adiar a gratificação em crianças pequenas. Foi conduzido pela primeira vez na década de 1960 pelo psicólogo Walter Mischel na Universidade de Stanford. No experimento, uma criança é colocada em uma sala com um marshmallow ou outro doce em uma mesa na frente dela. O experimentador explica à criança que pode comer o marshmallow imediatamente, mas se esperar alguns minutos sem comê-lo, receberá uma recompensa adicional, como um segundo marshmallow. O interessante do experimento é que as crianças reagem de diferentes maneiras à tentação. Algumas imediatamente pegam o marshmallow e o comem, enquanto outras lutam para resistir à tentação e esperam para receber a recompensa adicional. Algumas crianças usam estratégias criativas como cobrir os olhos, cantar ou brincar para distrair-se. O experimento foi acompanhado por muitos anos. Então, essas crianças foram acompanhadas por anos, tá? Foi um estudo longitudinal. E as descobertas revelaram que as crianças que conseguiriam adiar a gratificação, ou seja, aquela que esperou para comer o segundo marshmallow, tendiam a ter melhores resultados acadêmicos, maior autorregulação, habilidades sociais mais desenvolvidas e sucesso em diferentes áreas da vida. A capacidade de adiar a gratificação é considerado um indicador de autodisciplina e controle emocional. O teste do marshmallow se tornou um marco na psicologia e continua a ser usado em pesquisas sobre tomadas de decisão, autocontrole e capacidade de planejamento. Além disso, é um experimento poderoso para ilustrar os desafios do autocontrole e a importância de desenvolver habilidades de adiamento da gratificação desde a infância. E o que é importante aqui? Olha para a sua infância, vê se o comportamento de adiar a recompensa foi desenvolvido em você. Ou você tinha tudo que você queria muito rápido. Foi ensinado a você esperar? Ou a hora que você queria, você já tinha? Se você não lembra, pergunta para as pessoas da sua família que tiveram contato com você quando você era criança. Mãe, pai, avô, tio, tia. Pergunta. Assim, mãe, pai, tio, tia, vovó, como que foi minha criação? Eu era uma criança que fazia muita birra porque eu queria as coisas. E quando eu fazia essa birra, eu tinha o que eu queria lá na hora? Porque se a resposta for sim, você ter dificuldade hoje no trade é um comportamento que você vai precisar desenvolver que não foi aprendido, nem na sua infância. Eu trouxe o vídeo aqui para mostrar para vocês o teste do marshmallow, tá? Vou colocar aqui para vocês assistirem.
Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow, for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have two. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. Ela explicou que ela daria um segundo marshmallow se a criança não comesse esse, mas ela pode comer se ela quiser. I'm gonna go do something and then I'll come back. It smells yummy. It smells really good. All right, so it's up to you. You can have it now or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay. Gente, que tortura que tá isso pra eles. Quem aqui tá se vendo no trade? All right, so I'm gonna leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. Essa nem esperou nada. How'd you do? Did you do good? You did? Yeah. You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. You need them. A vontade que ele tava. Então, gente, esse é o famoso teste do marshmallow. Eu coloquei aqui para vocês verem como que é interessante a dificuldade que a criança tem de lidar com o impulso, de segurar ali a vontade que ela tá de comer o marshmallow, né? Então, esse processo de treinamento, essa consciência sobre eu vou ter uma recompensa, só que eu preciso esperar um pouco. Eu preciso de um outro comportamento para que eu ganhe essa recompensa. Então, quando vem o segundo marshmallow para as crianças que não comeram, o que que acontece? Aquele comportamento de paciência, de autorregulação, de esperar, ele é reforçado. Se ela cede e come ali na hora, qual comportamento é reforçado? Aquele que traz o prazer imediato, que é o de comer o marshmallow, que é o impulso. E o trade traz isso muito rápido. Muito, muito rápido. Você quer ver um exemplo interessante? Que é o seguinte. Quem aqui entra depois de um stop? Estopou, clica logo em seguida. Por quê? Geralmente, quando você faz uma operação de stop e você tem uma leitura razoavelmente boa ou entra próximo da região, mas não entrou na sua região ainda, o primeiro stop é o que a gente chama, embora eu e o Gui a gente não gosta de falar sobre isso, mas usar o termo aqui, violinada. E a segunda vez que você clica, o stop teria chego na sua região. Deixa eu voltar aqui, ó, para mostrar para você o que eu tô querendo dizer. Então vamos supor, você tem uma compra aqui no 50
que seria a sua região, com stop no 45. O que vai acontecer? Antes do mercado chegar no seu 50, ele dá aquela travada no 53. Você, por FOMO, por achar que não vai chegar lá, clica aqui. Quando você clica aqui, seu stop fica no 48, partindo de um stop de 5 pontos. O mercado vem, te estopa. Logo que ele te estopa, o que acontece? Se você clica em seguida, geralmente, você já está clicando dentro da região que você deveria ter entrado. A região por si só, geralmente, a FOMO que a gente já aprendeu, que ele passa uma confirmação da sua região, essa segunda entrada dá gain. Quando essa sua segunda entrada dá gain logo depois de um stop, o que acontece para sua mente? Fiz um primeiro clique e fui punido. Levei o stop, só que logo em seguida eu já tive um show de dopamina, eu já tive um gain, eu já tive o prazer de conseguir recuperar. Qual comportamento você acha que foi reforçado aqui? O você esperar aguardar a região, que convenhamos aqui nem teve, você nem aguardou, ou o clicar logo em seguida depois de um stop? Clicar logo em seguida depois de um stop. Isso aqui é a explicação do overtrading. O que é o overtrading? É aquela necessidade de recompensa. Eu tô tão frustrada, eu tô tão frustrado que eu preciso agora aliviar isso. E se eu preciso agora aliviar isso, o que eu vou fazer? Utilizar de comportamentos que tragam a minha recompensa para agora. Tudo bem? E aí, depois de entendido isso, você provavelmente deve estar perguntando, tá, Natália, como que eu resolvo? Né? Como que você resolve? São 4 passos. Primeiro, você tem que identificar quais são os comportamentos que você tem atualmente relacionados a evitar um problema. Segundo, você tem que substituir esses comportamentos por comportamentos que te aproximem dos seus objetivos. Então, é reconhecer o que comportamento você tem que ter que vai te trazer recompensa, só que 5 minutos depois. É a paciência, é o aguardar chegar na região. Não tem outra forma a não ser você treinar e ser recompensado por ter esse comportamento. É treino. 3. Aprender a adiar a recompensa. Não adianta você querer agora. Você tem que aprender a esperar. Tem que ser 5 minutos depois, 10 minutos depois, 50 minutos depois. Só que não agora. E 4, substituir a recompensa. O que é essa substituição da recompensa? Ao invés de eu ter o não perder como recompensa, nossa, eu não perdi, eu tenho qual outra recompensa? Eu fiz certo, eu respeitei meu gerenciamento, eu agi como um trader profissional. Para ajudar você a visualizar, a gente vai ter essa atividade para você preencher, ela vai estar disponível na plataforma, como vocês já sabem, que chama Substituição da Recompensa. Identificar os comportamentos que usamos para nos esquivar dos problemas e substituí-los por comportamentos que te aproximem dos seus objetivos é uma das maneiras de controlar a ansiedade e o medo. Você já aprendeu que comportamentos de evitação são responsáveis por desenvolver ansiedade e medo. Após identificados esses comportamentos, devemos encontrar outras fontes de recompensa para além do não tive a dor. Eu não tive o stop. Não voltou e não me tirou. Eu não tive aquele problema. Para ajudá-lo nessa jornada, preencha o exercício abaixo. Qual é o comportamento de evitação que você tem? Então, por exemplo, aqui, vamos fazer juntos. Comportamento de evitação. Proteger o trade cedo. Proteger o trade cedo. Recompensa que tenho ao evitar. Não perco dinheiro.
Qual que é o comportamento que eu tenho que ter para me aproximar de ser consistente? Proteger o trade mediante minha estratégia. Minha estratégia. Qual que é a recompensa que tenho ao me aproximar, né? Ao fazer dessa forma? Eu me sinto feliz por agir de forma profissional. Então, o que você precisa fazer? Você tem que começar a ter comportamentos que te tragam essa recompensa e não essa recompensa. Isso que a gente chama de substituição. Você vai substituir esse por esse. E aí, gente, é só tempo de prática, é só repetição, é só você ter consciência. O que é que você faz hoje que tem como função evitar e que outro comportamento você deve ter? Traga isso para o seu consciente, se prepare a isso. Pega esse exercício, imprima, faça e deixe em cima do seu teclado quando você estiver operando. Quanto mais você entrar em contato com a recompensa de ter feito certo, da recompensa de se aproximar de ser um trader profissional, mais você consolida o comportamento correto, tá? Lembrando, o comportamento, ele funciona mediante recompensa. Então, o que você precisa fazer? Recompensar os seus comportamentos corretos. Aqui não vai entrar somente você ser recompensado no trade. Mas, por exemplo, eu amo sorvete. Eu, Natália. Eu só posso tomar sorvete se eu faço uma semana toda dentro da minha disciplina. Eu só posso assistir uma série que eu gosto se eu faço as operações dentro da minha estratégia. Eu só posso tomar uma taça de vinho se eu estudei o que eu preciso para o dia. E aí você vai utilizando daquilo que você gosta muito de fazer como condição para você estabelecer um comportamento. Tudo bem? Pronto para substituir as suas recompensas? Tenha uma ótima semana para você. Espero que você tenha aproveitado essa aula. E qualquer dúvida, qualquer coisa que você precisar, estou aqui à disposição, tanto no Telegram, quanto na plataforma, quanto no Instagram. Um grande beijo para você e até a nossa próxima aula.